A gente vai dar sequência à atividade proposta na semana anterior, na semana passada, que fala a respeito de estatística, principalmente no estudo dos tipos de frequência. Na atividade anterior, além de frequência, a gente viu que é amostra e também as variáveis, as contínuas, as discretas, as variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Mas agora, abrangendo apenas a questão das frequências, a gente vai trabalhar nessa atividade proposta 4 tipos de frequência. A gente vai entender o que é uma frequência absoluta, o que é uma frequência acumulada, o que é uma frequência relativa e frequência relativa acumulada. Então, a gente vai partir a partir de uma tabela que apresenta uma pesquisa feita com algumas pessoas sobre o número de irmãos que cada uma possui. Então, aqui eu tenho vários números que representam a quantidade de irmãos que são resultados da pesquisa feita. Então, aqui eu tenho 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, 2 irmãos novamente, 2. Então, vários números. Então, se eu fizer algumas perguntas sobre essa tabela, da forma que ela está aqui desorganizada e com os números sem estar em ordem crescente, fica difícil se eu perguntar quantas pessoas têm menos de 3 irmãos. Então, eu teria que procurar os números e contar. Então, a estatística tem o propósito de ajudar na conclusão de pesquisas de campo, além disso, de facilitar a vida. Então, imagine se essa pesquisa tivesse sido feita com 100 pessoas. Então, ficaria difícil de contar campo por campo esses números. Aqui eu coloquei apenas 12 e a partir desses 12 a gente vai organizar as tabelas. A primeira tabela que a gente vai organizar é a tabela Row. O que é a tabela Row? A tabela Row é essa tabela, tá? Com a mesma quantidade de campos. Aqui eu tenho 12 campos, aqui também 12 campos. E eu vou organizar esses números em ordem crescente, que é do menor para o maior. Começando aqui pelo número 1, que é o menor número. Ele é o primeiro número da tabela Row. Em seguida vem o número 2, 2 e 2. 3 vezes o número 2. Então, eu coloco ele aqui 3 vezes. Número 3, uma vez, 2 vezes. 3, 3. Número 4, ele está aqui 3 vezes. 4, 4, 4. Número 5, uma vez. E número 6, uma, 2 vezes. 6 e 6. Então, essa é a tabela Row. Então, se eu fizer a mesma pergunta, quantas pessoas têm menos de 3 irmãos? Então, menos de 3 eu não conto 3, então eu somente vou olhar essa linha da tabela. Então, aqui eu tenho 4 pessoas que têm menos de 3 irmãos. Bem mais fácil do que observar nessa. Outra coisa que a gente deve entender é a amplitude do rol, a discrepância, a variação entre o número maior e o número menor da tabela. A pessoa dessa pesquisa que tem mais irmãos são 6, e a que tem menos irmãos, 1. Então, a variação aqui são de 5 irmãos da pessoa que tem mais para a pessoa que tem menos. Então, isso chama-se amplitude do rol. O que a gente vai ver agora a partir dessa tabela é como preencher uma tabela de frequência a partir dessa tabela que foi feito o preenchimento. Então, aqui a gente vai observar o seguinte. Para preencher essa tabela aqui, eu vou colocar o número de irmãos que apareceu na pesquisa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 irmãos foi o máximo. E aqui eu vou contar na tabela Row que nós fizemos a quantidade para cada um desses itens aqui. Então, o número 1 apareceu uma vez, o número 2, 3 vezes, o número 3 apareceu 2 vezes, o número 4 apareceu 3 vezes, o número 5, uma vez, e o número 6 apareceu 2 vezes. Então, aqui eu vou calcular o total de pessoas que foram consultadas. E somando todos aqui, eu tenho 12 pessoas consultadas. A partir de agora, a gente vai começar a preencher os outros campos da tabela. E aqui eu tenho a primeira frequência, que é a frequência acumulada. Como eu calculo a frequência acumulada? Eu repito o primeiro número da frequência absoluta, que é 1. E vou somando de baixo com o de cima para colocar o resultado. Então, aqui 3 mais 1, 4. Somo de baixo com o de cima, 2 mais 4, 6. Somo de baixo com o de cima, 3 mais 6, 9. De baixo soma com o de cima, 9 mais 1, 10. E 2 mais 10, 12. Esses dois resultados têm que dar sempre iguais, certo? Agora, vamos para a frequência relativa, que é porcentagem percentual.
Para eu fazer essa frequência relativa, eu olho sempre na frequência absoluta, que é o primeiro item da tabela. Então, para essa frequência absoluta, eu tenho 1 dividido pelo total aqui, 12, e multiplico por 100, que é para saber o percentual. Então, 1 vezes 100 é 100, e 100 dividido por 12 dá 8,333. Aqui é a mesma coisa com o 3. 3 dividido para 12 vezes 100. 3 dividido para 12, 3 vezes 200, 3 vezes 100 é 300, e 300 dividido para 12, 25. Aqui é a mesma coisa, 2 dividido para 12 vezes 100. 2 vezes 100, 200. 200 dividido para 12, 16,666. E vou colocar 16,67. Aproximado. 3 dividido para 12 vezes 100. Já foi feito anteriormente, 25. 1 dividido para 12 vezes 100. 1 vezes 100 é 100, 100 dividido para 12 também já foi feito, 8,33. 2 dividido para 12 vezes 100. 200 dividido para 12 também já foi feito, 16,67. E o último representa o total da tabela. Esse total a gente vai observar aqui, ó, com a frequência acumulada. Então, eu faço o mesmo processo desse. Repito o primeiro, 8,33, e vou somar o de baixo com o de cima. Então, aqui 25 somado com 8,33, dá 33,33. Somando 16,67 mais 33,33. Então, dá exatamente 50%. 25 somado com 50, 75%. 75 somado com 8,33, 83,33. E somando os dois últimos itens, 16,67 mais 83,33, eu tenho 100%. Então, nem sempre acontece de dar 100%. Às vezes acontece de dar 99, alguma coisa, 98, alguma coisa, isso é comum, porque aqui eu trabalho com números fracionados, números decimais, então números que tem vírgula. Então, independente de fazer ou não arredondamento, nem sempre que o resultado é 100%. Mas a partir dessa tabela eu vou responder essas perguntas. Então, a pergunta é, quantas pessoas foram consultadas? Então, aqui, ó, total da tabela, 12. Quantos tem até 4 irmãos? Então, até 4, o máximo é 4. Então, aqui, ó, são 9 pessoas. Então, se eu somar todos aqui, só observar na frequência acumulada, ou então somar esses itens aqui, ó. 3 mais 1, 4. 4 mais 2 e mais 3, o total 9. Quantos tem no mínimo 5? Então, a menor quantidade é 5. Então, aqui, 5 para baixo. Então, aqui eu tenho 3 pessoas. E quantos por cento tem até 3 irmãos? Então, até 3 irmãos está aqui. Quantos por cento tem até 3? Então, 50%. Então, essa tabela, ela ajuda a responder questões, mas para isso eu preciso preenchê-la, tá? Então, observe que eu tenho multiplicações e divisões a serem feitas e precisa esses resultados estarem certos, senão eu vou perder a errar as questões aqui, tá certo? Então, essa é a atividade dessa semana. Espero que vocês tenham entendido, tá? Bons estudos.